Nossa saudação aos amigos internautas do Web ADV. Jesus está voltando. Estamos iniciando mais um programa, A Bíblia Fala, hoje tratando de um assunto importantíssimo, a volta de Jesus. Conosco aqui na nossa programação e também na produção deste programa, a senhora Rosana Petri, para a sua saudação. Saúdo a todos que nos assistem nesse programa e estamos aqui novamente para estudarmos um pouco da Palavra de Deus e ouvirmos alguns hinos em seu louvor. Sou Aldo Pimentel, é o nosso técnico de áudio e vídeo no programa A Bíblia Fala. Vamos a uma pequena oração pedindo a presença do Espírito Santo. Divino Espírito Santo, rogamos a sua presença conosco durante esse programa, para que tudo que aqui falarmos seja do proveito espiritual dos nossos amigos internautas. Também pedimos ao Senhor que dê a eles o entendimento para que possam realmente usufruir dos benefícios daquilo que estaremos aqui falando sobre a sua palavra. Pedimos e agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Ao estudarmos a Bíblia Sagrada, nós encontraremos as respostas para as nossas dúvidas a respeito da volta de Jesus. Na primeira vez que Jesus esteve aqui na Terra, ele veio para nos salvar, conforme está escrito em João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E depois de cumprir a sua missão aqui no mundo, Cristo voltou ao céu para nos preparar um lugar. Mas antes de ir, ele confortou seus discípulos, falando sobre a sua volta. Em João, capítulo 14, versículos de 1 a 3, diz: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Conforme nos relata o livro de Atos dos Apóstolos, quando aconteceu a ascensão, quer dizer, a subida de Cristo ao céu, 2 varões vestidos de branco, anjos, também deixaram aos discípulos a promessa da volta de Jesus. Em Atos, capítulo 1, do versículo 9 ao 11, encontramos estas palavras. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Jesus deseja que onde ele está, estejamos nós também. Esta sua maravilhosa vontade está registrada em João, capítulo 17, versículo 24, que diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. É clara a vontade de Cristo que voltemos para junto dele.
Mas antes deveremos passar por um julgamento justo citado no livro de Salmos. Salmo capítulo 96, versículo 3, diz o seguinte: Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. E esse reencontro poderá ser bem antes do que muitos esperam. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 22, encontramos estas palavras de Jesus: Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, pois por causa dos escolhidos tais dias serão abreviados. Mas quem sabe o dia e a hora que Cristo virá para o julgamento? No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36, nos diz: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Para completar essa reflexão, esse nosso estudo, ouviremos agora a música O Dia Não Sei.
nós não sabemos o dia da vinda de Jesus. Então, como podemos nos preparar para o encontro com Ele? Em Mateus capítulo 24, versículo 42, encontramos a resposta. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Deus não revelou o dia e nem a hora da sua volta, mas nos alertou quanto a sinais que estão acontecendo, como desequilíbrio ecológico, desamor, egoísmo, imoralidades, catástrofes, guerras, fome e outros. Isto está registrado em Mateus, capítulo 24, versículos 3, 6 e 7, que diz: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Já na segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 4, encontramos esta passagem. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. É o que estamos vendo e vivenciando hoje. Como foi falado em Mateus, teremos sinais de guerras, rumores de guerras, catástrofes, epidemias. Tudo são coisas que estarão dando o sinal da volta de Jesus. E aqui, no livro de Hebreus, que fala sobre a situação dos seres humanos nos últimos tempos, jactanciosos, avarentos, é o que se vê muito hoje, egoístas também, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Então são todas situações que o ser humano está já vivenciando, está praticando nas suas atitudes, marcando que a vinda de Jesus está próxima. Então, temos que nos preparar para o dia da volta de Jesus, sendo sempre fiéis na obediência a Deus, vivendo uma vida de comunhão com Cristo, seguindo seus ensinamentos e o seu caráter. Quem viver dessa forma não deve ter medo da volta de Jesus, porque será o encontro com esse amigo maravilhoso. Que separação fará Jesus no dia do grande julgamento? Em Mateus, capítulo 25, versículos 31, 34 e 41, temos essas palavras. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns aos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à direita, mas os cabritos à esquerda. Então
dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Em Apocalipse, João também fala da volta de Jesus, pois o livro de Apocalipse, do capítulo 1, do versículo 1 ao 3, este livro nos diz que ele é a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunhou de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, temos a passagem bíblica que nos diz: Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até quantos os traspassaram, que significa mataram, né? E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Mas por que Jesus virá novamente? Em Apocalipse, também encontramos no capítulo 22, versículo 12, as seguintes palavras: E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que significa o prêmio, a recompensa que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Com esta passagem bíblica, mais uma vez, Cristo ressalta a importância das obras, ou seja, nossas atitudes no relacionamento com Deus e o próximo, onde inclui-se a guarda dos 10 mandamentos. É importante relembrarmos que só obras não nos salvam, mas elas fazem parte de um trinômio que nos leva para a salvação, ou seja, a graça que recebemos com a morte de Jesus, a fé que temos nele e as boas obras que praticamos. Portanto, graça, fé ou boas obras, repetindo, graça mais fé, mais boas obras igual salvação, que é a nossa grande esperança. Portanto, a gente vê aí que graça e fé são importantes na nossa salvação e boas obras também. O que pode ser boas obras? Atos de caridade, fraternidade, de amor ao próximo e o cumprimento da lei de Deus, a obediência aos 10 mandamentos que Deus nos deixou para orientar-nos em nossas vidas. Portanto, então, boas obras significa a caridade, a fraternidade, o bom relacionamento com o nosso próximo, e boas obras, quando a gente guarda os mandamentos de Deus, quando obedece, está praticando boas obras, e quando está transgredindo, está praticando más obras. Então, esta é a nossa grande esperança, a salvação. Então, meus irmãos, a volta de Jesus é uma esperança maravilhosa para todos nós. E peço a Deus que nós tenhamos fé na certeza desse encontro, que nosso coração se encha de esperança, porque Jesus está voltando para nos levar para morar com Ele eternamente no lar celestial. Para complementar a nossa reflexão sobre a volta de Jesus, vamos louvar o nosso Deus com o hino Breve Jesus Voltará.
Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa A Bíblia Fala para os nossos queridos amigos internautas. Solicitamos à senhora Rosana que faça uma oração de encerramento. Querido Pai Celestial, agradecemos a oportunidade que tivemos de estudar a sua palavra. Pedimos que o Espírito Santo nos ilumine para que possamos estar preparados no dia do encontro com Jesus, para sermos levados com Ele ao lar celestial. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. Nossos agradecimentos ao senhor Aldo Pimentel nos trabalhos de áudio e vídeo, senhora Rosana na produção e apresentação do programa. Também agradecemos a companhia dos nossos amigos internautas que estão na web ADV. Jesus está voltando. Muito obrigado pela companhia de todos. Que o bom Deus permaneça conosco, com todos que estão nos acompanhando, com todos que estão trabalhando na apresentação deste programa. Deixamos o nosso abraço e voltaremos em uma breve oportunidade. Fiquem todos com Deus.